Muito boa tarde a todos, eu sou o professor João Gabriel e você está no Forjando Caráter. Hoje eu quero apresentar para você o método pedagógico de um dos maiores santos que se tem notícia quando o assunto é educação. Ele, inclusive, é o próprio padroeiro dos educadores, padroeiro dos professores, junto com Santa Teresa d'Ávila, e esse é São João Bosco ou Dom Bosco. Primeiramente, gente, quem foi Dom Bosco? Dom Bosco foi um menino muito pobre, né? Ele é de origem bastante pobre, bastante humilde, teve que trabalhar muito, inclusive como artista de rua, para pagar os próprios estudos, e em um determinado momento foi identificado por um sacerdote e levado para o seminário, né? É uma coisa muito interessante, gente, porque São João Bosco ele é conhecido, né, justamente pelo seu método educacional da amorosidade, do amor, né? Justamente é um método que evita um pouco as punições e eleva um pouco justamente você usar de bons afetos, usar de bons princípios afetivos para levar as crianças de fato, né, para Deus, né? No entanto, existe uma certa ironia nisso aí. Por quê? Porque, na verdade, São João Bosco era profundamente colérico, né? Tudo começou, né, com São João Bosco, ele era muito piedoso, né, foi educado por sua mãe, né, e por seu pai, especialmente por sua mãe, dentro da vida de piedade, né, era muito devoto de Maria, né, e ele, de fato, desde jovem, né, começou a ter uns sonhos místicos. Não é uma manifestação muito comum da mística, não, tá, gente? Né? Mas ele tinha de fato sonhos através dos quais Deus falava com ele. Né? E um dos mais antigos, né, desses sonhos foi justamente um sonho no qual ele via um monte de rapazes, um monte de meninos blasfemando, falando mal, né, de Deus, Nossa Senhora, falando horrores, né, e tal. E ele, né, colérico como era, né, partiu para cima deles, né, aos socos e pontapés, literalmente. Saiu no tapa, né, com os meninos lá para evitar que eles blasfemassem contra Deus e contra Nossa Senhora. Né? E assim, bateu muito e apanhou muito também, né? Eles batiam de volta, ele batia também, ele não dizia, ele contra vários, né, dentro do sonho. Em um dado momento, né, aparece para ele Nosso Senhor. Né? E Nosso Senhor fala para ele que não é assim, aparece Nosso Senhor muito viril, muito belo, né, com uma roupa vestida de branco, né, e está coberto de branco, e ele chama João e fala para ele, João, não é assim que você vai convertê-los. Né? Não é assim que você vai curar o coração deles. Né? Não é assim que você vai trazê-los para mim. E aí ele perguntou, mas como é que eu faço então? Né? Aí ele fala, pergunte à minha mãe. Né? E aí ele apresenta Nossa Senhora e Nossa Senhora fala para ele, né, para ele apresentar para eles a maldade do pecado, né, a fealdade do pecado e a beleza da virtude. Né? E aí João fala, olha, mas eu não sou ignorante, eu não tenho conhecimento, eu não tenho ciência, sabedoria, né? Como é que eu vou fazer isso para eles? E Nossa Senhora e Nosso Senhor, né, dizem para ele ficar tranquilo, né, que ele vai receber ele vai receber o estudo necessário para fazer o que ele tem que fazer, para cumprir com a missão dele. Eles apontam, inclusive, para esses meninos, né, e onde eles estavam tem um monte de animais selvagens, né, e os animais selvagens vão se convertendo, vão se transformando em mansos cordeirinhos. Né, e ele vai entendendo, então, que é através justamente, né, disso, né, é através de mostrar a verdadeira beleza da virtude, é através daquilo que é de fato, né, atraente, positivo, grande, que ele vai conseguir converter, né, os corações das pessoas. Ele acaba de fato se decidindo a ir para o seminário, se decidindo a tornar sacerdote, se esforça muito para isso e no fim das contas acaba de fato sendo, né, acolhido por um sacerdote que o leva para o seminário, onde ele vai se formar sacerdote, onde ele vai se ordenar sacerdote de fato. Beleza. O que acontece nesse meio tempo? Né? Nesse meio tempo ele está fazendo seus projetos pastorais, está ajudando lá no cuidado da juventude, no cuidado da paróquia, né? E em um dado momento, né, acontece que um menino vem à missa, né, São João ia celebrar, o menino vem à missa, né, acaba entrando pela sacristia, olhando, espiando, né, e o sacristão manda o menino entrar para servir no altar, para servir de coroinha. Né, e o menino recusa, né, o menino fala não, porque ele não sabe, né, servir no altar. Né? E o sacristão e São João observa essa cena, né? E São João vê o sacristão detonando o menino.
falando, você é um inútil, você nem sabe servir no altar, para que você serve? Para que você é uma missa, você não sabe nem servir no altar? E não sei o que, começa a brigar com o menino, inclusive dá, né, umas pancadas nele com um apagador de vela, um horror. Né? E, e São João, né, fica vendo aquilo e o menino começa a se dirigir para a porta como se não fosse voltar, né, com aquela cara de que se arrependia de ter entrado. Né? E São João para o menino, né, chama ele, né, e fala para ele, e pergunta para ele o nome dele. Né? E ele fala que o nome dele era Bartolomeu Garelli. Né? E aí ele fala pro Bartolomeu, Bartolomeu, você já assistiu a missa alguma vez? E aí o menino fala, não, nunca assisti. Ele fala, então faz o seguinte, assista a missa, né? Assista a missa e no final eu quero conversar com você sobre uma coisa que você vai gostar muito. Né? E o menino de fato ficou para assistir a missa, né? E ficou para conversar com São João Bosco no final. E quando ele conversou com o menino, ele foi perguntando, né, dos pais dele, da educação dele, de onde é que ele morava e tal, né? E ele acabou descobrindo que o menino era órfão. O menino era órfão, abandonado, não tinha ninguém que zelasse por ele, morava assim, em abrigos e coisas do gênero, né? E era semi-analfabeto, mal tinha qualquer grau de educação. Né? E aquilo comoveu o coração de São João. Né? São João Bosco então ficou comovido com aquilo e falou: Bartolomeu, faz o seguinte então, né? Vem aqui toda semana que eu vou te ensinar a catequese. Você gostaria de aprender? E o menino fala, gostaria. Né? Então vem aqui que eu vou te ensinar a catequese, eu vou te dar aulas eu mesmo. Né? E o menino acaba achando aquilo legal, né? Acaba se interessando, acaba voltando, no final ele começa a trazer amigos, e os amigos também participam da missa, então os amigos também participam da aula de catequese, com o tempo começaram a servir na missa também, e foi dali, né, que saiu justamente o oratório de São João Bosco, né? O grupo de meninos, né? Ao qual ele serviu, né? E a quem ele de fato educou, e mais tarde que daria origem à fundação da Ordem de São João Bosco, né? A Ordem dos Salesianos, que era justamente uma ordem dedicada à educação e à fundação de colégios, porque São João Bosco viu ali, né, naquele menino, né, primeiro, a sua vocação, a sua missão de educador, e segundo, ele viu ali também o seu método. Né? Ele viu ali exatamente como, né, o que ele tinha que fazer pela educação e pela juventude. E ele percebeu justamente, né, que aquela forma de tentar chegar no coração da juventude, aquela forma que o sacristão usou, né, por exemplo, ela não iria levar ninguém a lugar nenhum. Né? E essa outra que ele mesmo utilizou intuitivamente, sem querer, por inspiração de Deus, né, do Espírito Santo, essa era de fato mais eficiente. Né? E ele começa todo o seu trabalho. Uma coisa importante sobre o método de São João Bosco. A gente fala de método às vezes, né, e a gente tem de fato uma cabeça extremamente positivista, extremamente cientificista. Ele fala, mas quais foram os testes psicológicos, qual foi o estudo, o que ele leu, né, quais foram as referências, onde ele se formou em pedagogia e não sei o que, nananana. Beleza? Já adianto, gente, que São João ele não deixou muitos escritos científicos no sentido acadêmico da palavra e não mencionava os estudos dele de forma alguma, né, na apresentação que ele fazia até para os seus sacerdotes e professores, né, do seu método. Isso acontecia por duas razões, gente. Por duas razões. A primeira delas é que, na época, esse estudo de pedagogia, né, de várias fontes diferentes, até com pessoas que ele se relacionava e gostava e conversava e até lia um pouco das coisas deles, né, ela era um pouco misturada com uma espécie de liberalismo, com uma espécie de filosofia, né, liberal que São João Bosco não compactuava e não podia compactuar, porque de fato ela contradizia a filosofia da igreja. Né? Então, por isso, para não causar escândalo, para não causar confusão, né, para que as pessoas não dissessem, viu, São João é liberal, e não sei o que, ele acabou decidindo, até aconselhado por outro sacerdote, a não se envolver nos assuntos, né, da academia e da política, que na época, e até agora estão também ainda, né, bastante divididos e politizados. Né? Então, como sacerdote, ele preferiu, né, se abster
desse campo de combate, né, e se manter, né, se resumir ao campo da pastoral e da pedagogia no sentido do apostolado. Beleza? Então, se vocês esperam assim, grandes textos. Gente, ele certamente lia, ele certamente sabia, ele certamente tinha estudado bastante pedagogia. Tanto é que as menções que ele faz, né, de certos exemplos, de certos métodos, dentro dos seus próprios textos pedagógicos, né, são reveladoras de que ele conhecia bastante da pedagogia, tanto a tradicional quanto a que na época era a contemporânea, né, a moderna. Né? Então ele lia bastante, tinha de fato um conhecimento acadêmico muito profundo, era extremamente estudioso, né? Sabia uma série de matérias e uma série de assuntos muito profundos, né? Mas preferia se manter de fato no campo do apostolado. O segundo ponto, gente, é que de fato grandíssima parte daquilo que é o método de São João Bosco é de fato a inspiração de Deus a um grande santo para o cumprimento da sua missão. Então, na verdade, São João, de fato, tirava aquilo da inspiração que o Espírito Santo dava para ele, né, e da prática direta com as crianças, com os jovens. Ele via aquelas almas ali, né, no dia a dia, ele via elas de verdade mesmo. Né? Então, aquela prática bastante literal, né? Bastante palpável que ele tinha ali com a alma humana, né? A prática do confessionário, os estudos filosóficos que ele mesmo teve para ser sacerdote e tal. Tudo isso somado a uma grandíssima inspiração, porque São João, gente, a gente não pode separar isso. A gente separa porque a nossa cabeça é positivista, a nossa cabeça é moderna e a gente quer separar sempre qualquer tipo de religião, qualquer tipo de fé, de qualquer coisa que seja acadêmica, né, ou científica. Né, e essa separação era artificial e, na verdade, não muito inteligente. Né? Mas São João era místico, São João era de fato uma alma, né, elevadíssima, né, disse até que de sétima morada. Né? Então ele tinha de fato um contato com Deus que era assim muito, muito fora do comum. Então algumas coisas que de fato ele o fazia de fato inspirado pelo próprio Deus. Só que tem uma coisa interessante sobre as inspirações práticas de Deus, gente. E isso é uma coisa que às vezes a gente esquece. Deus é extremamente sensato. Aliás, ele é o mais sensato. Né? Deus é extremamente racional. Deus não exige que a gente fira a nossa razão para poder aceitar os pressupostos de fé. Pelo contrário, tudo que é inspiração divina geralmente é profundamente razoável. Então, aquilo que é inspiração prática divina para São João Bosco é também, né, algo bastante racional, bastante razoável e bastante passível de ser colocado em teoria. Beleza? Para explicar um pouquinho sobre o método de São João propriamente, eu queria botar para vocês, né, uma espécie de dicotomia que existia na época de São João e queria acrescentar um terceiro elemento que é mais pós-moderno, né, mais contemporâneo à nossa época. Né, que eram dois métodos, né, um que São João combatia especificamente e um que apareceu mais tarde, mas que ele já combatia indiretamente sem saber. Né, ele falava especificamente contra isso, mas ele ainda não via isso muito na prática no tempo dele, porque de fato isso não tinha florescido ainda, né, como floresceu hoje, né, como hoje em dia está fortíssimo. Essas três formas de educação, né, são as seguintes: o método repressivo. Do outro lado, do outro extremo, nós temos o que a gente chama hoje em dia de método positivo, né, pedagogia positiva. E a proposta de São João Bosco, era justamente algo que ficava não exatamente no meio, gente. Isso é uma coisa interessante. Às vezes, quando a gente fala que a virtude está no meio, né, o pessoal pensa que é uma espécie de soma e divisão das duas partes. Você soma o repressivo com o positivo, né, e vai dar ali o método de São João. Não é exatamente isso. Tem uma mudança de critério no meio que é muito importante, da qual nós vamos falar aqui. Né? Mas era o método São João, que era o método preventivo, que seria a resposta, né, contra essas duas oposições. De fato, na época de São João, né, era o método repressivo que era o maior problema. Né? Era esse que aparecia mais dentro das universidades, das salas de aula, dos oratórios, etc. e tal. Né? O método positivo, ele aparecia como uma espécie de proposta nova,
né, já naquela época, mas ainda sem um nome e sem uma especificação muito clara. Mas eu vou falar um pouquinho sobre esses dois, né, sobre os dois aos quais se opõe a pedagogia de São João, né, para vocês entenderem o que a gente está falando. O método repressivo, gente, né, é justamente aquele tipo de pedagogia, né, aonde, né, o educador é um impositor de regras frias, e ele lida com os alunos simplesmente na posição de um fiscal. Beleza? Ele anda por entre os alunos, ele fala com os alunos só para cobrar as regras e para infringir punições, né, naqueles que tiverem desviado um pouquinho que seja da norma. Perfeito? O clima, né, a pessoa desse educador, né, é uma pessoa que, primeiro, não pode ter familiaridade alguma com os alunos, ele é basicamente um contramestre, né, ele é basicamente um primeiro imediato, um navio, né, e ele, a função dele é justamente fazer valer a disciplina, perfeito? E ele tem que ser o mais repressivo, como diz o nome, possível, né? Ou seja, é parte do método repressivo que você tem que deixar o aluno num estado de tensão, né, num estado de medo mesmo, de medo da punição e do medo do fracasso, de medo da da reprovação, né? Tem que estar num estado de tensão completo, né, para que ele alcance grandes resultados. Beleza? Então, pode parecer piada, mas de fato foi, né, um método bastante popular durante muito tempo. Né, ali, aí a pessoa fala, né, essa é a educação clássica. Não, isso não é educação clássica. Gente. Aliás, né, São João era profundamente romano, era profundamente latino. Né, ele era bastante enraizado na educação clássica. Beleza? O que nós temos aqui, de fato, é uma educação que ele mesmo chamava de moderna. Né? É uma educação a lá. Aliás, a relação do professor e do aluno é muito parecida de um contramestre e dos funcionários de uma fábrica. Né? O fiscal, né, que fica lá e fica vendo se tá todo mundo brigando com quem está fazendo a coisa direito e tal. É de fato uma coisa bastante ligada à Revolução Industrial. Beleza? Tem que fazer produtividade, tem que fazer ele ser produtivo, ele tem que ser um profissional produtivo, ele tem que passar no vestibular, ele tem que fazer, não sei o que, então você tem que cobrar dele e tal. Pois é, esse era de fato o método repressivo. Nós vamos ver os problemas do método repressivo daqui a pouquinho. Do outro lado, gente, nós temos o método positivo. Né? O método positivo, né, educação positiva, pedagogia positiva, que o pessoal vê por aí, é justamente essa ideia de que tudo dentro da educação, tudo dentro da sala de aula tem que ser divertido, tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, tem que ser tudo. Né? Desde as coisas mais difíceis até as coisas mais fáceis, né? Todas elas, na verdade, tem que ser uma grande brincadeira, tem que ser uma grande palhaçada, tem que ser uma espécie de circo. Né? E nele, na figura do educador, ela entra ali só meramente como um moderador. Ele está lá só para ajudar, né, auxiliar de forma bastante distante, né, ali a brincadeira das crianças. Né? E as atividades que ele propõe, todas as coisas que ele propõe, têm que ser de alguma forma engraçadas, divertidas. Né? Os livros têm que ter tirinhas de quadrinhos. Né? As aulas têm que ter algum tipo de atividade lúdica, tem que ver filme na sala de aula, etc e tal. Beleza? Tem que ser alguma coisa muito... Por quê? Porque se não for divertido, a criança não vai se interessar, né? E se ela não se interessar, ela não vai fazer, ela não vai se desenvolver, etc e tal. Então você tem que transformar a escola numa grande brincadeira, né? Numa grande ciranda. Né? E isso, os senhores podem perceber, também não funciona. Né? Qual que eram os problemas desses dois extremos, digamos assim? Quais são os problemas desses dois extremos? Porque por mais que isso aqui fosse mais comum na época de São João Bosco, a gente tem que lembrar, né, de fato, que a gente pode cair nessa tentação. Justamente porque a gente vê os problemas desse aqui, a gente vê o problema da educação pós-moderna, contemporânea, né, de raízes modernas e tal, e vê o problema justamente, né, da brincadeira excessiva, né, e tal, da ludicidade mal colocada, porque existe uma ludicidade bem colocada, e é o que a gente vai ver aqui agora, beleza? Da ludicidade mal colocada, a gente pode cair na tentação, e essa é a tentação mais comum que se tem, gente. A tentação mais comum que se tem justamente é você jogar para o outro lado, né, para o outro extremo, tentando combater um problema.
tentando combater, né, uma questão difícil, uma questão problemática, você joga para o extremo contrário. O problema é que o extremo contrário geralmente é tão ruim ou pior do que o extremo no qual você se encontra. A virtude, a verdadeira virtude, ela se encontra, né, num critério médio, né, num critério racional específico, né, que é o correto, que é o melhor. Não é nem o excesso, né, e nem a falta. Perfeito? Então o que acontece? A gente pode ter a tentação, se a gente não pode ficar de brincadeira, então a gente joga para a repressão, né? A gente vira uma espécie de quartel, a gente vira uma espécie de casa-mata, né? E a coisa também não funciona, beleza? Pode ser as tentações. A gente pode achar que ser o mais severo possível, né, é o contrário da educação positiva, né, que a educação moderna e pós-moderna propõe pra gente, né? Mas não é. Né? Ele, na verdade, tem efeitos até bastante semelhantes em determinados aspectos. Beleza? Vamos começar pelos problemas da educação repressiva, gente. Beleza? Qual que é o problema disso aqui? O problema disso aqui é que isso não mobiliza a vontade. Uma coisa que a gente tem que entender, gente, é que assim, o processo educativo, ele é passivo, digamos assim, né, até determinado ponto. De fato, né, as informações, o conhecimento, a sabedoria, os métodos, isso de fato a gente precisa receber de alguém que é mais excelente do que nós, que é mais formado, que é mais experiente do que nós. Isso é verdade. Agora, tem um ponto da educação que de fato é ativo. Né? Ou seja, que de fato, se eu posso utilizar dessa expressão infame, né? Tem um ponto que de fato, no qual de fato o aluno tem um certo protagonismo, né? O protagonismo do aluno e tal. Tem um ponto que de fato ele tem, gente. Né? Às vezes a gente pensa, tudo que a educação moderna fala está errado. Gente, se tudo estivesse errado, era uma mentira que ninguém comprava. Né? Tem coisas ali que de fato fazem sentido. Né? Por isso que a mentira passa. Né? O resto é uma bobagem, mas tem coisas que de fato são verdadeiras. E existe um ponto em particular no qual, de fato, né, só o aluno pode tomar a decisão. O professor, o pai, o sacerdote jamais poderão tomar essa decisão dele, que é justamente a escolha voluntária pela virtude e pela autoformação. Esse ponto, gente, ele é absolutamente inalienável. A gente não tem como tirar isso das pessoas. Por quê? Porque é pressuposto da vida de virtude a escolha livre. Então, se ele não escolhe de própria vontade, de boa vontade, né, a virtude, dentre as virtudes, a virtude da estudiosidade, né, se ele não escolhe a vida de autoformação, a vida intelectual, se ele não escolhe por ele mesmo, não tem o que faça essa criatura ir para frente. Entende isso aí, gente? Percebe? Né? O que acontece quando você expõe a criança ou o adolescente, né, a um tipo de imposição sobre a vontade dele, violenta, né, muitas vezes cruel, muitas vezes humilhante, né, com punições públicas, repreensões públicas, né, castigos terríveis, ameaças constantes. Né? O que acontece com a vontade dessa criatura? Essa vontade vai aderir a isso que você está falando? Essa era a grande crítica de São João Bosco. A vontade dessa criança vai de fato dizer: nossa, isso aí realmente parece muito bom. Isso aí realmente é legal. Gostei. É legal. Assina embaixo aí, assina meu nome. É isso que vai acontecer? Ou o mais provável que aconteça é que essa vontade se rebele contra a retirada da sua liberdade. O que acontece na prática, gente? O que vocês viram acontecer na prática? Pois é. De fato, a reação natural da vontade é justamente rebelar-se. Beleza? É justamente detestar aquilo que está sendo dado para ele, aquilo que está sendo imposto para ele de uma maneira violenta. Né? Dá para entender isso aí? Além disso, gente, né, e isso São João Bosco não coloca, né, em termos acadêmicos de fato, mas eu coloco aqui para vocês, isso psiquicamente não funciona mesmo. Né? Psicologicamente isso não funciona. Por quê? Porque quando você coloca, né, o clima geral do ambiente de ensino, né, como um clima pesado, como um clima ruim, como um clima de fato de hostilidade, né, a criança não consegue discernir mais. Aliás, ninguém consegue, tá, gente? Não funciona por ninguém. Né? Não se consegue discernir mais quando você de fato acertou ou errou. Porque esse é o problema, gente. Não, o acerto e o erro não são uma questão de sim e não. Né? Elas são de fato uma questão de proporção.
a gente pode acertar parcialmente e pode errar parcialmente. Aliás, quando a gente está começando a aprender, de fato, a gente mais erra parcialmente e acerta parcialmente do que erra totalmente e acerta totalmente. Perfeito? Então, realmente, né, se você ensina uma lição para a criança, né, e ela imediatamente tira a nota absolutamente excelente, tira o 10 logo de saída, entendeu absolutamente tudo, né, pega esse menino, pelo amor de Deus, né, e vamos investir nele porque é o novo São Tomás. Né? É improvável que seja isso, é improvável que você esteja diante, de fato, do novo São Tomás. Pode ser, né, mas é improvável, beleza? Então, de fato, né, existe um grau de acerto e um grau de erro. Se tudo é tratado, se o menor errinho é tratado como um erro total, se o menor errinho é repreendido como uma falha total, ele não consegue identificar dentro daquela atitude, dentro daquela ação, aonde está a proporção de acerto. Porque se ele consegue achar o acerto, né, ele conseguiria, né, crescer o acerto, né, e diminuir o erro. Mas se ele recebe a punição, a mesma punição que ele receberia por um erro total, ele recebe por um acerto parcial, né, por um erro parcial, no caso, né, ele jamais vai saber, né, o que é de fato, né, que ele deve fazer, qual que é de fato a ação que ele deve amar. Pelo contrário, o que ele vai fazer, de fato, é começar a detestar tudo aquilo que vem da força que está ali se impondo, né, sobre ele, né, se impondo contra a vontade dele, se impondo contra os afetos dele, contra ele como um todo, né, na figura de um antagonista. Perfeito? E talvez você já tenha passado por alguma coisa, por alguma situação desse gênero, né, uma situação educacional desse gênero. O que acontece nesse ponto, né, é justamente que fracassa-se na decisão livre da vontade do aluno. O aluno não quer, de fato, escolher livremente por aquilo ali. E o que a gente cria é um ambiente de adestramento. O que é um ambiente de adestramento, gente? É um ambiente em que, enquanto existe uma força repressiva exterior presente, tá todo mundo na linha. No momento em que essa força some, ou no momento que essa força se ausenta por um momento, né, vira, né, o caos em pouquíssimo tempo. Né? É o típico aluno que, enquanto está na frente dos professores, enquanto está na frente dos pais, tal, ele é super nota 10. E aí ele entra de férias e vai viajar e fica longe dos pais e tal, e em menos de uma semana, né, todos aqueles bons hábitos viram devassidão. Por quê? Porque a vontade dele não compactuou com aquele bem que ele aprendeu. Aquele bem que ele aprendeu foi aprendido à base da ameaça e da punição. Perfeito? Não foi convencida à vontade. E a vontade precisa ser convencida. Dá pra entender isso aí, gente? Perfeito? Por outro lado, né, nós temos ali o método positivo, né, o método onde tudo tem que ser divertido, tudo tem que ser engraçado, tudo tem que ser prazeroso, né? Por outro lado, enquanto esse aqui não mobiliza a vontade porque a destrói, porque a massacra, esse aqui não mobiliza a vontade porque deliberadamente a enfraquece. Beleza? Esse aqui ensina a criança a jamais tomar uma decisão voluntária. Ah, mas eles fazem o que eles querem. Não, 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 não. Eles fazem o que os afetos deles mandam. Beleza? Eles fazem aquilo que os impulsos dele pedem, mas não o que eles escolhem. Isso aqui não ensina a criança, de fato, a decidir. Isso ensina a criança a buscar, a farejar como um animal, as situações de prazer. E onde ele não encontrar situações de prazer, ele não vai agir. Beleza? Porque ele não tem uma decisão livre, consciente, né, capaz de certos esforços e sacrifícios. Né? Não existe isso dentro da pedagogia positiva, né? Dessa pedagogia que trata tudo como uma brincadeira, tudo de uma forma bonitinha e tal. Gente, a gente tem que entender, por exemplo, que não existem só sentimentos positivos, existem negativos também. Então a gente tratar como, vai ser sempre legal, vai ser sempre divertido, isso aqui é muito gostoso e não sei o que, blá, blá, blá. No momento em que ele enfrentar uma coisa que seja um pouquinho mais desagradável, beleza? Ele, de fato, vai fracassar. Beleza? Ele de fato vai perecer. Ah, professor, então o senhor está dizendo que a gente não pode usar nada que seja divertido? A gente não pode usar nada que seja lúdico? Né? A gente não pode usar nada que seja mais interessante, né, e tal? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o critério de ação dentro do ambiente educacional não pode ser a diversão, sempre.
Entende? Esse não pode ser o ponto no qual a criança vai decidir se ela vai ou não fazer a atividade. Ah, se é legal eu faço, se não é legal eu não faço. Ah, se é divertido eu faço, se não é divertido eu não faço. É muito interessante, gente, porque isso aqui não gera o que as pessoas acham. O que o pessoal daqui está querendo é justamente o que está aqui. Né? Eles querem, de fato, gerar uma conexão com o aluno, né? Que o aluno, né, goste do que ele está fazendo e tal. Curiosamente, na minha parca experiência de alguns anos de educador aí, de quase uma década de educador, né, é que quando acontece isso aqui, há um distanciamento imediato das crianças para com o professor. Por quê? Porque o professor já não passa a significar para elas valor. Ele não é, de fato, uma pessoa que traz ali para elas algo valioso. Ele é uma espécie de recreador. Ele é uma espécie daqueles cara com uma peruca colorida, né, que fica falando no microfone, falando, e aí galera, não sei o que. E no fim das contas, né, isso, uma coisa importantíssima que você tem que entender, gente. A criança e o adolescente, elas não precisam de você para se divertir. Né? E quando ela percebe isso, ela percebe que você, na verdade, é mais um empecilho do que propriamente uma necessidade, né? Elas vão ou te ignorar, né? Ou, de fato, montar em cima de você. Né? Porque não é por aí. Aqui você não está estimulando a escolha livre, você não está estimulando de fato a vontade, você está estimulando apenas os afetos concupiscíveis, você está estimulando apenas a parte impulsiva da criança. E não a parte volitiva, que é o que a gente precisa alcançar, porque é justamente a escolha livre pela verdade, a escolha livre pelo bem, a escolha livre pelo próprio Deus, né, aonde mora o cerne, o núcleo e o alvo da verdadeira educação. E é aí que entra o método preventivo, né, de São João Bosco. Né, um método que busca, sim, né, tratar a criança como um ser humano integral, sim, né, utilizar-se de fato, né, de certas estruturas, inclusive e primeiramente afetivas, né, mas para guiá-la e conduzi-la para algo que é muito maior do que a diversão. Guiá-la e conduzi-la para algo que é muito maior do que o mero prazer. Perfeito? E qual que é o cerne, qual que é o núcleo, né, do método preventivo de São João Bosco? Esse núcleo é o amor. Ah, professor, que coisa besta, né? Então eu tenho que amar o meu aluno, tenho que ficar de chameguinho com o meu aluno, não sei o que. Não, meu amigo, você tem que amá-lo verdadeiramente. Você tem que amá-lo. E uma coisa interessante, gente, às vezes a gente fala amor e a gente pensa no sentimento amor, né? E a gente se esquece que, na verdade, né, amor é uma escolha. Amor é justamente um ato da vontade. Perfeito? Amor é justamente o ato da vontade. Então a primeira coisa do método preventivo não é a ludicidade, não é a brincadeira, é o amor. É você deliberadamente olhar para aquela criança, né, seja ela o seu filho, no caso do filho é um pouco mais fácil, né, gente, porque já tem um amor meio natural, né, pela criança, né, mas seja ela seu filho, seja ela seu aluno, seja ela, né, o seu aluno de crisma, né, ou paroquiano, enfim. Né? Você olhar para aquela criança, você olhar para aquele adolescente e você amá-lo. O que é você amá-lo? Né? É você desejar ardentemente, né, com tudo que você é, que ele viva, né, que ele se salve, que ele seja feliz, que ele seja realizado e estar disposto e determinado a fazer todo o possível e sacrificar tudo que você tem para que esse fim seja alcançado. Beleza? Doar um pouco de você justamente para que ele, né, viva, para que ele de fato seja salvo. Perfeito? Não só que ele tenha notas altas, mas que ele de fato seja um homem e uma mulher de verdade, um homem e uma mulher, ou uma mulher de virtude, né? Seja um homem ou uma mulher felizes, né? Seja um homem ou uma mulher santas, né? Santos e que algum dia vão encontrar você no céu. Isso é o amor. Gente, perceba, né, você escolher buscar isso, né, para uma criança, né, você escolher buscar isso não depende dos seus afetos. Não depende dos seus afetos. Né? Você não precisa gostar dela, você não precisa sentir sentimentos. Eu vou confessar para você, gente, com o tempo o sentimento vem.
né? O sentimento, de fato, né, acaba vindo eventualmente. Né? Mas ele não precisa começar ali, ele começa numa decisão da sua vontade. A decisão de olhar para ele e falar, eu vou fazer tudo que eu puder, né, para ajudar essa alma, eu vou fazer tudo que eu puder para que ele se salve, para que ele viva, para que ele tenha uma boa vida. Né? Eu farei tudo que eu puder. E esse deve ser o seu desejo, o seu zelo. Você tem que olhar para aquela criança como se ele fosse seu filho de fato, se ele não for. Beleza? Como se ele fosse seu filho mesmo. Você fala, nossa, eu quero, né? Eu escolho que ele viva. Perfeito? Mas tem um detalhe sobre essa amorosidade, né? Sobre esse fundamento do amor. A primeira coisa é isso. Né? A primeira coisa é essa decisão interior, né? Do professor católico, do professor cristão, de amar verdadeiramente aquela criança e aquele adolescente, né? Apesar do mau comportamento deles, apesar às vezes da rebeldia, né? Amá-lo, querer que ele de fato viva. Perfeito? Mas tem um problema, e é aí que entra, né, uma questão interessante do método, que pode fazer com que ele pareça um pouco um método positivo, mas percebam bem. Né? São João, gente. São João, uma vez, ele teve um sonho. Né? Ele teve vários sonhos, né? Vários sonhos proféticos, mas uma vez ele teve um sonho particular, no qual ele encontrava dois ex-alunos do oratório. E aí, esses alunos falam para ele, João, mostram para ele um estado meio decadente, né, no qual o oratório se encontrava, né, mostram para ele como ele era no início, como estava agora, como estava degradando, né, e ele fala, mas o que a gente está fazendo de errado? Eu e os meus sacerdotes estamos nos dedicando muito. Né, e aí eles falam, isso não basta, né, é preciso que vocês os amem. Né? E aí ele fica assim, revoltado, fala, mas não os amamos o suficiente? Né? Aí ele começa a citar todo o sacrifício, todas as ações, todas as coisas que eles faziam, né, por aqueles jovens, por aquelas crianças. Então a gente não faz o suficiente, a gente não ama o suficiente. E aí eles falam, mas não é suficiente, ainda não é o suficiente. Ele fala, mas o que falta então? Ele fala, é preciso que eles saibam que são amados. E ele fala, mas eles não têm olhos? O seu João era bem colérico, tá? Né? Eles não têm olhos, não veem? Ele fala, não, né? Não é suficiente. É preciso que eles saibam que são amados. Ele fala, e como? Como vamos fazer com que eles saibam que são amados? Ele fala, primeiro, aí um deles responde, né? Primeiro, eles têm que se sentir amados naquilo que eles gostam. Né? Eles têm que se sentir amados naquilo que eles apreciam, inclusive nas suas inclinações infantis. Quando eles se sentirem amados ali, né, vocês conseguirão que eles também se sintam amados naquilo que eles não gostam. Beleza? E aí São João, ele entende. Né? Ele entende o que estava faltando ali no método dele. O que acontece? Né? Justamente a vontade da criança, a vontade do adolescente, ela ainda está voltada, de fato, né, para as coisas mais prazerosas. Então, o que o educador que ama, né, o educador que quer o bem delas, né, vai fazer? Ele vai usar uma estratégia que seja de fato prática, que seja de fato funcional, que funcione. Né? E essa estratégia é a seguinte, justamente, né, ir aonde a vontade da criança está naquele momento, né, que é nos afetos, que é na brincadeira, ir até lá, descer até o nível dela, né, estar onde está aquela alma, beleza? E lá mostrar que a ama. Né? Ela tá jogando futebol? Beleza, vamos jogar futebol juntos. Né? Ela tá andando de bicicleta, andando de skate? Beleza, vamos fazer aqui também. Então chama ela pra jogar futebol. São João Bosco fazia muito isso. Né? Chamar para jogar futebol, chamar para um lanche. Né? Os meninos órfãos lá sentiam muita fome. Né? Então ele chamava para lanches, mas antes do lanche tinha missa. Depois do lanche, ou durante o lanche, tinha aula de catequese e tal. Então, ir até onde a criança, onde a vontade da criança está, que naquele momento ainda é muito afetiva, né? Ir até lá,
né? E lá mostrar para ela que você se interessa por ela, que você quer estar junto dela, que para você ela não é um peso, que para você ela não é um estorvo. Pelo contrário, né? Ali você começa justamente entrando por essas áreas onde até as inclinações infantis dela levam, né? Então, na fantasia, na brincadeira, nos jogos, né, e tal, você entra por ali. E ali você se faz presente. Óbvio, gente, na figura do adulto, na figura do educador. Você não se torna um coleguinha, você não se torna, né, o infantiloide, né, ali no meio deles. Né? Você está ali como adulto, mas tá, joga com eles, brinca com eles, né, faz coisas com eles, esteja com eles, gaste tempo com eles. Né? E ali eles vão ver, ali eles vão sentindo aos pouquinhos que você, de fato, os ama. Quando eles entenderem que você os ama, quando eles perceberem isso, é nesse momento que aí você vai abandonar essa posição. Abandonar significa, então agora a gente vai fazer coisa chata. Não é isso, gente. Não é que você não pode mais brincar e não pode mais jogar futebol. Não pode. Né? São João Bosco fazia isso sempre com os meninos dele e tal. Mas a partir dali você vai começar a levá-los para coisas melhores. Levá-los para coisas mais excelentes, para coisas mais interessantes. Beleza? A partir dali você vai de fato começar a desenvolver a alma daquelas crianças. Né? Então começa no jogo, começa na brincadeira, começa com você, né, indo até lá onde estão os afetos deles, né, e amando-os ali, né, e se interessando por eles, deixando eles falar um pouquinho. Né? Ah, meu filho gosta muito, sei lá, de Vingadores. Deixa ele falar, explica pra mim, meu filho, vamos ver o filme junto. Explica pra mim aí quem são esses caras. Ah, como é que é esse negócio? Faz piada. Não precisa tentar virar o tiozão. Aliás, por favor, não faça isso, né? Mas brinca, né? Fala, não tô entendendo nada, meu filho. Olha que loucura. Nossa, que maluquice. E tal. E interage. Esteja ali presente, preste atenção. Né? Quando ele perceber, né, com os afetos e com o coração, que você o ama, comece a chamá-lo, né, para coisas que são um pouco maiores, para coisas que são um pouco melhores. E ele vai saber que aquilo que você está pedindo para ele não é uma intrusão, não é uma quebra da vontade dele. Pelo contrário, ele sabe que você está mostrando aquilo para ele porque aquilo é bom, porque ele sabe que você ama ele. Ele sabe que você o ama. Né? Como ele sabe que você o ama, ele começa a dar os pequenos sims. Ele fala, tá bom. E aí vai até ali. Tá bom. E dá mais um passinho. E você vai chamando. E você. É uma coisa engraçada, gente. A educação, ela de certa forma, semelhante à educação física. Né? A educação física, de fato, é uma educação. Né? Mas a atividade física. Né? O bom educador, né, do físico, né, sabe que ele não pode pegar um cara que tá fraquinho, né, que tá debilitado, né, e botar ele para puxar um peso monstruoso, correr não sei quantos quilômetros e tal, porque ele vai quebrar. Ele vai quebrar, ele vai odiar aquilo ali, ele vai se revoltar, nunca mais vai aparecer. Então ele vê o nível em que o cara tá, chega até lá, aquece ele naquele nível, né, e depois ele dá um desafio um pouquinho maior do que o cara consegue. E aí o cara se esforça, chega aqui. E depois um pouquinho maior, esforça, chega aqui. E um pouquinho mais. E assim você vai levando. A alma da criança é exatamente igual. Né? Você primeiro vai ali, você primeiro cativa, você primeiro ganha o coração, primeiro você prova para ele ali, naquelas coisas que são de fato divertidas, que são de fato lúdicas. Esse é o bom lúdico. Entende? Esse é o lúdico que tá certo, vale a pena. Entende? Ali nas coisas que são de fato lúdicas, obviamente decentes, obviamente honestas, né? Não pode o lúdico que não é honesto, tá, gente? Mas ali onde está o lúdico, você cativa, né? E aí você vai, de fato, chamando cada vez para coisas um pouquinho mais profundas, um pouquinho mais profundas, um pouquinho mais profundas. Ali você começa a falar. Quando você percebeu uma abertura, ali você começa a falar de Deus. Quando você percebeu uma abertura, ali você começa a falar de vocação. E aí tem um ponto, né, interessantíssimo dentro da pedagogia de São João Bosco, né, que é justamente que, a partir desse pequeno momento, né, do cativar como? Provando que você ama aonde estão os afetos, ou seja, provando que você o ama lá onde ele está, nas inclinações infantis dele, nas brincadeiras dele, né, indo até lá. Depois desse ponto aqui, a gente tem o que a gente chama de uma pedagogia da vocação. O que é a pedagogia da vocação, gente?
é que nesse ponto aqui, você ainda vai mobilizar a vontade dessa criança, desse jovem, de uma forma, de fato, né, boa, de uma forma positiva. Né? Você ainda vai mobilizar para coisas boas. Porque a nossa verdade, gente, a verdade é que a vontade, ela só busca o bem. A vontade, ela só busca aquilo que de fato é bom. Não bom no sentido prazeroso sempre, mas bom no sentido de valioso. Esse é o ponto. E esse é o ponto, inclusive, gente, que separa drasticamente a pedagogia positiva do método preventivo. Beleza? É que, por mais que ele possa se usar dos afetos e possa se usar até da ludicidade para ganhar o coração, o ponto que faz, o gancho que quando pega ali a coisa vai longe, né, é o valor. É quando, quando a criança dá aquela pequena abertura de coração ali, quando você cativa ela dentro dos afetos e ela dá aquela pequena abertura de coração, você mostra para ela algo que seja valioso, que seja grande, que seja bom, que seja belo. Você fala para ela de Deus, você fala para ela da verdade, você fala para ela do conhecimento do mundo, do conhecimento do universo, né? Você fala para ela da sabedoria, você fala para ela da vocação, dos grandes mistérios, você fala para ela das grandes conquistas que Deus tem reservado para ela, né, no futuro dela, nas coisas grandes que ela pode fazer. Você fala para ela da família, você fala para ela do sacerdócio, né, você fala para ela de coisas que vão encantar o coração dela, porque essas coisas elas são encantadoras mesmo. Cara, se você está me ouvindo agora, e você fala, professor, mas eu não acho essas coisas encantadoras. Eu não acho essas coisas cativantes. Eis o motivo pelo qual você não consegue elevar a alma dos seus jovens. Porque você ainda não percebeu o valor extraordinário que existe nas coisas verdadeiramente belas. Você ainda não percebeu. Você ainda não percebeu a beleza maravilhosa que nos espera no paraíso. Você ainda não percebeu o que é uma vida verdadeiramente bem vivida, uma vocação verdadeiramente bem vivida. E por isso é muito difícil que você mostre para eles e eles se encantem. Percebe isso, meu amigo? Né? A gente precisa chegar aqui, nós educadores, a gente precisa, né, estar vibrando com a beleza e com a maravilha que é o Evangelho, com a beleza e com a maravilha que é uma vida virtuosa, digna. Gente, a vida virtuosa, ela é fantástica. A vida virtuosa, ela é belíssima. Pense nos heróis gregos, né? Pense nas grandes figuras da história, pense nos santos, né? Como essas pessoas elas faziam o chão tremer onde elas passavam. Aquilo é virtude. É encantador, é maravilhoso. Quando você vê um filme da Marvel, gente, hoje em dia não, porque hoje em dia tá uma porcaria, tá cada vez pior, né? Mas quando você vê um super-herói, né? E tem um momento do filme em que você sente alguma coisa assim, e fala, nossa, né? Você sente o coração bater mais, assim e tal. Você pode ter certeza que na tela está sendo mostrada, em algum grau, uma imagem de virtude. Pode ter certeza. É o herói que se sacrifica pelo bem dos outros, é o herói que se esforça e ultrapassa um obstáculo, né? É o herói que mostra que dá uma demonstração de inteligência, né, muito grande, grande sagacidade, né? É o herói que é extremamente perspicaz, prudente, é o herói que é capaz de perdoar, que é capaz de ver através, inclusive, da maldade do outro, né? Que é capaz de ser misericordioso. Você pode ter certeza, né, que o momento em que o teu coração vibra, né, você achar divertido, legal, tudo bem. Aí tem as cenas lá de pancadaria, né, efeitos especiais, tudo bem. Mas o momento em que o teu coração fala, nossa, que filme legal, que filme, nossa, que super-herói bacana, é o momento em que ele demonstra a virtude, porque a virtude é bela, porque a virtude ela é maravilhosa. Isso é o método de São João Bosco. Sim, a gente usa da brincadeira, até de filmes, aliás, uma coisa interessantíssima, muito interessante para a gente usar, é justamente a literatura. Né? A gente usa de livros, a gente usa do Gandalf, a gente usa do Hobbit, a gente usa das Crônicas de Nárnia, a gente usa de um monte de coisas, né? Um monte de livros, um monte de histórias, né? Justamente para cativar os afetos, para que, de fato, ela olhe para aquilo ali e fale, nossa, mas isso é legal, isso é bacana e tal. Quando os afetos são alcançados. Quando o coração abre, tem aquela pequena abertura de coração, né, é quando a gente começa, a partir dali, né, a mostrar a verdadeira beleza, a verdadeira grandeza. É isso
que é o cerne da pedagogia de São João. O problema disso aqui, gente, é que como para sempre só na diversão, só na brincadeirinha, né, nunca chega no valor. Você nunca faz alguma coisa porque vale a pena. Você faz alguma coisa porque é divertido. Aqui não. Você, tudo bem, né? O padre, o professor, o papai, né, brincou conosco, né, ali no início e tal, e de repente ele começou a falar de outras coisas, né? Ele começou a falar de coisas mais, assim, interessantes, que faziam o nosso coração vibrar, deu exemplos, mostrou histórias, contos, né? Mostrou histórias de verdadeiros heróis, de verdadeira virtude, né? E aquilo ali parecia legal. E aí ele ainda olhou no meu... quando eu estava ali intertido naquela história, vendo aqueles heróis, vendo aqueles santos, vendo aqueles personagens mitológicos, vendo aquelas coisas. Quando eu estava no meio toda aquela maravilha, ele olhou para mim e falou: você também pode ser assim, meu filho. Você também pode ser um herói. Você também pode ser santo. E aquilo ali encanta a criança, e aquilo ali encanta o jovem. E aquilo ali fala: caraca, eu posso, cara? Ele falou: pode, né? E se você quiser, eu vou te ajudar. Esse é o verdadeiro educador. Esse é o cara que, de fato, né, vive o método preventivo de São João Bosco. Né? Gente, não tem problema nenhum em usar as brincadeiras. Não tem problema nenhum. Aliás, é muito bom que se use a literatura, se use as histórias, se usem os contos, se usem, né, personagens divertidos, imagens bacanas e tal, e às vezes até monstros muito assustadores e heróis que combatem eles, ou então pessoas que acabam se dando mal por causa do vício e tal. Não sei o que lá. Tudo isso é válido. Você não precisa sentar numa sala de aula cinza, né, e fazer traduções de livros de latim, né, de discursos de Cícero em latim, né, de forma monótona o dia inteiro para que seja uma boa educação. Pelo contrário, isso nunca vai dar certo. Né? Aliás, gente, vou falar um negócio para vocês. O bom educador, o bom professor é justamente aquele que é apaixonado pela sua disciplina. E sabe por que ele é apaixonado? Sabe por que ele é verdadeiramente apaixonado pela sua disciplina? Gente? Não é o cara que acha ela divertida. Não é o cara que acha ela gostosinha. Nossa, eu adoro matemática. Matemática é tão divertido. Não é esse cara. Esse cara não é apaixonado pela sua disciplina. É o cara que vê na sua disciplina valor. Vê como aquela disciplina pode nos revelar sobre a verdade do mundo, sobre a verdade do homem. Ele vê como aquela disciplina pode mudar a vida das pessoas. Ele vê como aquela disciplina é indispensável para o funcionamento da sociedade. Ele vê como aquela disciplina pode levar as almas para Deus. E esse cara que vibra com a sua disciplina, esse cara que vibra com aquilo que ele está passando para as crianças, é ele que pode, de fato, melhor executar o método de São João Bosco. Isso se ele, além de amar a sua disciplina, também ama seus alunos. Se tem essa combinação, gente, né? Se ele ama os seus alunos, está disposto a ir até eles, a tocar o coração deles, né? E ele vê naquilo que ele está passando para eles um valor profundo, eterno, uma verdade eterna, perene, você pode ter certeza que esses alunos vão segui-lo. Gente, eu posso parecer que estou contando vantagem aqui, gente, mas eu já vi isso nas minhas salas de aula. Eu já vi turmas, né, de adolescentes inteiras, né, se reunindo à tarde para falar de virtude. Eu vi mesmo, com esses olhos, né, de graça, se eles estavam indo lá, não iam ganhar ponto, não iam ganhar nada, né, indo por vontade própria. Eu já vi alunos se reunindo de noite online para estudar metafísica, alunos adolescentes de ensino médio. Eu já vi isso acontecer, porque queriam, porque pediram, porque me pediram para fazer. Né? Eu já vi isso acontecer, por quê? Porque isso funciona. Quando você vai lá. E sabe uma coisa engraçada, gente? Né? Isso eu falo como um testemunho do método, o testemunho do método São João Bosco. Sabe como é que começou esses grupos desses alunos que eu estou mencionando? Né? Eu chamei eles para jogar um joguinho. Tem um joguinho que eu jogava muito quando era mais novo, jogava muito com o pessoal do grupo jovem, né? Joguei muito, inclusive, no seminário, onde eu fui seminarista, né? Que é um jogo de interpretação. Basicamente, o cara que está comandando o jogo, ele inventa uma história, né? Cada um dos personagens, dos jogadores, né, inventa um personagem, né? Inventa um guerreiro, um mago, alguma coisa assim, né? E eles vão construir a história juntos, né? Então, o cara que está gerenciando o jogo vai contando a história e os personagens os jogadores, né, vão decidindo o que vão fazer, e aí jogam os dados
para ver se dá certo o plano deles e tal, não sei o que, blá, 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 né? Eu basicamente chamei esses alunos para jogar. Eu falei, eles estavam no meio da pandemia, inclusive, gente. Eu falei, nossa, coitados desses meninos, nós estamos presos dentro de casa. A gente pedia encarecidamente para os pais que não dessem videogame, que não dessem Netflix, essas coisas, porque é um problema, porque é uma coisa que não é boa para a psique, para a alma e para a inteligência deles, né, e tal. Mas, né, eu de fato acreditava muito que eu falei, cara, tudo bem, a gente de fato tem que tirar essas coisas que são ruins, mas a gente precisa colocar alguma coisa no lugar. A gente precisa botar alguma coisa no lugar disso. Né? Porque senão, né, coitados, né, não tem afetivo que aguente. E eu falei, não, beleza, meninos, né, vamos no reunião online, então eu vou jogar com vocês. Eu vou inventar uma história aqui, vocês inventam personagem, você fulano vai ser um bárbaro, você fulano vai ser... Eles escolhiam, né, no caso, né? Ah, professor, eu quero ser um hobbit, eu quero ser não sei o que, beleza. E aí a gente ia brincando e fazendo as histórias junto e tal. Aí ele, eu vou atacar o lobisomem. Eu falei, joga lá o dado. E tal. Aí acertou, pronto, começou ali. Começou naquela brincadeira, depois teve outros jogos que eu fiz com eles também. Depois eu chamei eles para me ajudar a pintar a minha casa, que eu tava fazendo. Eu falei, gente, tô precisando de uma ajuda aqui, vocês não querem vir não? Né? Aí chamei eles lá, falaram, não sei o que, blá, blá, e trabalharam muito, fizeram uma trabalheira danada. Né, e tal. E aí depois falando com eles, né, dando aula de filosofia, falar, gente, vocês não gostariam de fazer, né, um grupo para a gente estudar isso aqui um pouco mais a fundo? E pronto. E aquilo ali virou um grupo de virtudes, aquilo ali virou, né, o grupo de estudo de filosofia, de estudo de literatura, né, e foi desse jeito. Funciona. Funciona. Isso funcionou nessa turma, isso funcionou em alunos online que eu tive e tenho até agora. Da mesma forma, com quem inclusive eu também joguei um pouquinho, entende? Então é isso, gente, né? De fato funciona. E aí você usa aquela pequena entrada, né, para mostrar que você quer estar com eles, que você os ama, que você quer estar ali com eles, que estar com eles é uma coisa que te traz grande alegria, você quer que eles sejam bem-sucedidos, você quer que eles sejam felizes, né? E aí você vai mostrando, quando você está ali com eles e mostra que se interessa de fato, e depois você vira para eles, né, vocês já pensaram em estudar um pouquinho de literatura? Vocês já pensaram em estudar um pouquinho de formação humana? Né? Falar um pouquinho aqui da vida dos santos e tal, não sei o que. Eles vão imediatamente associar, não, esse cara de fato gosta de mim. Esse cara quer o meu bem. Se ele está dizendo isso, é porque deve ser para o meu bem. Né? É porque deve ser para alguma coisa boa para mim. Né? E tal, e ele fala, tudo bem, vamos lá, professor, vamos lá, professor. E eles se apaixonam, porque isso aqui, as coisas que realmente têm valor, realmente são apaixonantes. Esse é o método, o centro, o cerne do método de São João Bosco. Beleza, pessoal? Pessoal, teria muito mais para falar além disso aqui, né? Tem a parte da questão das punições. São João Bosco não gostava de punições, tá, gente? Ele falava um detalhe muito específico ali sobre as punições, mas já estamos bastante adiantados no horário, né? Tem um monte de outras pequenas coisas que devem ser acrescentadas, mas inicialmente é isso aqui, né? O método preventivo de São João Bosco, ele se coloca, né, entre, né, uma educação baseada na diversão e no prazer, né, que é o método positivo apenas, né, e uma educação que é baseada numa regra exterior colocada com violência, beleza? Tem como fundamento o amor genuíno do educador para com o educando, beleza? Que de fato se ame verdadeiramente aqueles que se está educando, né? Conta com o cativar o coração pelos afetos, de fato ir até onde estão as inclinações, até infantis mesmo, né? No jogo, na brincadeira, no filme, na literatura, nas histórias, gente. A literatura é muito importante nisso aí, é muito boa, né? Ir até onde estão os afetos da criança, do jovem, do adolescente, né? E mostrar para ele ali que você... Isso é uma coisa interessante, gente. A ideia... muito importante isso aí, gente. Essa é a diferença entre esses dois aqui, é muito legal. Esse aqui vai botar a diversão na atividade que ele quer passar em sala de aula para que a criança faça a atividade. Aqui não. Aqui não. Você não vai fazer a coisa divertida, o jogo, a brincadeira, para ensinar alguma coisa de matemática. Não, você vai fazer essas atividades para estar junto com a criança e com o adolescente. Para estar com eles, para brincar mesmo, né? Para brincar, para fazer alguma coisa divertida, para fazer um lanche, então, para estar com eles. Só isso. Você não está ali para ensinar matemática, não está ali para ensinar, não está ali nem sequer para ensinar a virtude ainda.
né? Obviamente, no meio da brincadeira você tem oportunidades ali de crescer, de botar, mas esse não é o objetivo principal ali ainda. O objetivo principal é estar com eles. É estar com eles, mostrar que você se importa, mostrar que você está ali, mostrar que você está prestando atenção no que eles dizem, você está prestando atenção no que eles querem, no que eles falam. É isso. Entende? Quando o coração se abre, quando você de fato chega ali e ele percebe que você o ama, ele percebe que você está ali preocupado com ele, né? Aí começa-se a exortação para as coisas verdadeiramente valiosas, verdadeiramente grandes, né? Verdadeiramente santas. Beleza? E funciona. Funciona, gente. Eu atesto para vocês que isso aí funciona. Perfeito? Mas eu acho que por enquanto tá bom já, né? A gente volta a falar sobre isso em algum outro momento. E outra coisa, gente, se você quer de fato estudar um pouco mais de pedagogia católica, de pedagogia de inspiração clássica, mas essencialmente católica, né? Eu vou te fazer uma sugestão. Vá até a nossa página no Instagram, né? E lá seja um dos assinantes do nosso perfil. Lá eu tenho uma assinatura, né, na qual eu vou fazer, né, pequenos estudos, né, com elementos nos stories, nos reels e algumas lives também, né, no qual eu vou pegar alguns livros, né, de pedagogia católica que ensinam de fato, que falam sobre pedagogia católica e vou basicamente lendo com vocês. Né. Eu vou pegar um trecho do livro e explicar ali para vocês, explicar o que está acontecendo, o que está sendo dito, né, explicar qual que é o significado, né, qual que é a lição pedagógica por detrás dos livros. O primeiro, de fato, que eu vou ler na nossa assinatura é o Método Pedagógico de São João Bosco, da editora Verbo Encarnado. Vou deixar também um link aqui para vocês, para quem quiser, né, adquirir o livro. Né? Então, dê uma olhadinha, né, que é bastante bom. Recomendo também, gente, fortemente, para vocês que querem, né, justamente essa mobilização, né, dos afetos, pelos exemplos, pelas coisas grandes, que vocês leiam o nosso texto aqui, né, o texto no nosso site sobre, né, os exemplos, sobre a mobilização da vontade pelos exemplos, né, e como eles são indispensáveis para a vida de virtude. Pessoal, muito obrigado por estar comigo até aqui. Até uma próxima vez e nos vemos em sala.